Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco. Facebook, WhatsApp, blogs, difícil acompanhar tantas novidades no mundo digital. Será que Jesus tem Facebook? Alguns enxergam com muito maus olhos o uso dos meios digitais, do computador, do celular, mas um grupo de jovens cristãos tem usado as redes sociais digitais para espalhar as boas novas do amor de Deus na internet. Se você possui um perfil ou conta no Facebook, deve ter visto páginas como Lutero da Depressão e Teologia Crucis. Se ainda não viu, hoje você poderá conhecer os dois autores das páginas luteranas de maior alcance digital. E aí, Jesus tem Facebook? E para falar sobre o uso dos meios digitais, para levar as boas novas, nós temos hoje os estudantes de teologia da Ubra e do Seminário Concórdia, o Tiago Surian e o Denício Godoy. Bem-vindos ao nosso programa Toque de Vida, que vocês, muito obrigado por aceitar o convite e estarem aqui neste dia. Tiago e Denício, Tiago é lá de São Paulo, paulista da Gema, e o Denício mineiro. Sim. Explica para nós como vocês vieram parar aqui em São Leopoldo, em Canoas, para estudar teologia. Bom, eu sou convertido ao luteranismo, acho que desde 2012, mais ou menos, né? E 2013, que eu virei membro. E a partir de então, estudando bastante sobre a teologia luterana, eu sentia vontade, fui aconselhado também como pastor da congregação lá de São Paulo, da Igreja Luterana, de poder vir para cá, estudar melhor a teologia e também encarar o ofício pastoral, né? E eu tenho muito interesse nesse sentido de ajudar as pessoas também no que elas puderem, naquilo que eu puder oferecer com um estudo teológico e também algumas outras questões. Então, por isso que eu conversei com a minha esposa, a gente decidiu vir para cá e para poder estudar a teologia, preparar melhor, e a gente está aprendendo bastante, né, agora para poder seguir com esse ministério. Que legal. Então, Tiago, eu já conhecia lá de São Paulo. Ele era membro da igreja da Ebenezer no Campo Limpo, que é na zona oeste sul lá de São Paulo. Eu era pastor em Interlagos, que é o início do extremo da zona sul em São Paulo. Então a gente já se conhece de lá. Ele tem uma trajetória muito bonita na fé cristã e agora, então, no luteranismo. Uhum. E você, Denício? Você veio para Canoas, São Leopoldo, como veio parar aqui, perto da gente? Isso, assim como o Tiago, né? Eu conheci o luteranismo em 2012 e desde então comecei a atuar na Igreja Luterana lá em Ipatinga, em Minas Gerais, né? E em 2015, eu me casei e a congregação me enviou para o seminário e desde então estou no Seminário Concórdia e na Ubra estudando teologia. Que legal. Tiago, você é o administrador de uma das páginas de conteúdo cristão luterano de maior alcance no meio digital, que é hoje Lutero Reflexivo, que antes se chamava Lutero da Depressão. Explica para nós o porquê do nome e qual o objetivo dessa sua página no Facebook. Bom, a página ela nasceu espontaneamente. Eu era de um outro ramo do cristianismo, não era nem menos nem mais cristão. Acho que é bom deixar isso claro, que ser luterano não é ser melhor que os outros, né? De jeito nenhum. Mas eu tinha uma outra perspectiva de mundo, de Deus, sobre a Bíblia e tudo mais. E aí eu criei uma página dentro dessa perspectiva chamada Calvino da Depressão, que é um outro reformador da Reforma Protestante. E tinha uma página no Twitter, um perfil no Twitter chamado Cão da Depressão, que fazia brincadeiras cotidianas sobre tudo. E aí eles tiravam sarro de coisas que poderiam deprimir trânsito, comida, essas coisas. E eu gostava muito daquela página. Então, até pela fonética, né, ter aparecido Cão da Depressão, Calvino da Depressão. Então eu criei esse perfil no Twitter
e começou a repercutir e o Facebook começou a tomar o lugar do Twitter, ficar mais famoso, mais usado do que o Twitter. E aí eu levei esse perfil para o Facebook. E aí eu criei o Calvino da Depressão e eu falei, bom, eu vou criar para os outros reformadores também da Reforma Protestante, que eu gosto muito dessa história da Reforma em geral. Então eu criei o Lutero da Depressão e o Zwinglio da Depressão. Criei essas 3 páginas e chamei pessoas para me ajudar. Mais para frente veio o Denício também. Chamei um amigo que eu não era luterano na época eu chamei ele para me ajudar no Lutero, porque eu não conhecia muito da teologia luterana, então pedi que ele tomasse conta da página lá, eu cuidasse e eu também, né, junto. Eu cuidava mais do Calvino e pedi um outro amigo também que ele cuidasse do Zwinglio da Depressão, que também tinha mais conhecimento sobre essa figura histórica. Então a ideia foi para homenagear a Reforma Protestante na época e trazer conteúdo desses reformadores, porque as pessoas não tinham muito acesso, né? E tinha acesso a vários outros pastores recentes, mas não conteúdo histórico. Então a gente fazia toda uma pesquisa histórica e fazia isso com brincadeiras, misturava com brincadeiras. Depois, com o tempo, eu tive essa experiência gradual aí de mudança para o luteranismo, e aí eu deixei o Calvino da Depressão na mão de um amigo que está lá desde o começo comigo, porque ele está mais inteirado nesse meio e eu já não estou mais tão inteirado, então eu não poderia produzir um conteúdo tão dentro do contexto do calvinismo. Eu pedi para que ele tomasse conta e eu fiquei só com o Lutero e o Zwinglio. O Zwinglio também deixei de mão, deixei para que outras pessoas cuidem e estou só com o Lutero da Depressão. Só que o Lutero da Depressão fazia muito sentido esse nome em 2010, 2009, quando eu criei a página. As pessoas gostavam, elas entendiam que era uma brincadeira. Hoje o Facebook é usado em larga escala, então muita gente que não conhece esses perfis da depressão, que é de brincadeira, levaram muito a sério o nome, como se a gente estivesse fazendo algum tipo de apologia à depressão, né? Então, eu conversei com o pessoal e resolvi mudar o nome para poder ficar como Lutero Reflexivo, para que ficasse mais dentro do que da nossa proposta, que é fazer reflexões, né? Para que as pessoas pensem, com brincadeira também, mas para que as pessoas pensem em teologia, pensem nas suas vidas, pensem, se divirtam, mas também tragam um tipo de pensamento bom para elas. Aí a gente fez essa mudança. Assim, para vocês que estão nos assistindo, né? Lutero da Depressão, Calvino da Depressão e Zwinglio da Depressão são páginas no Facebook, onde os autores, no caso o Tiago é o autor do Lutero Reflexivo hoje, né, que deu lugar ao Lutero da Depressão, ou melhor, que tomou o lugar da página Lutero da Depressão. Então nessas páginas o Tiago e uma equipe, eles faziam comentários e postagens, né, de materiais lúdicos, assim, de memes que são figuras engraçadas, mas com um fundo histórico da Reforma Protestante, né? E entre essas postagens havia sempre também um conteúdo de um cunho mais sério, mais profundo, sobre a história e a teologia desses 3 reformadores, né? Lutero foi o que iniciou na Alemanha, em 1517. O Calvino atuou em Genebra, um outro reformador. Ele vai dar origem à teologia que está na Igreja Presbiteriana, por exemplo, né? E o Zwinglio atuou na Suíça. Então foram 3 grandes líderes cristãos que influenciaram as igrejas protestantes que vieram, que se seguiram após isso, né? Esses 3 perfis ou páginas no Facebook utilizam de uma narrativa lúdica, engraçada, também para levar o evangelho, né? Então, o Tiago é um desses corajosos autores, porque você fazer esse tipo de trabalho pode se colocar numa situação, às vezes, de risco, assim, vai ter que dar cara a tapa, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, Tiago. Mas antes, Denício, você é dono, né, e o administrador, junto com o Tiago também, né, da página do blog, né, Theologia Crucis. Sim. O nome em latim talvez já dê uma dica do conteúdo e também do propósito da página. Diga para nós o que significa em latim Theologia Crucis e qual o objetivo da página, como surgiu essa ideia? Sim, na verdade, Theologia Crucis, né, quer dizer Teologia da Cruz, que é um dos focos da teologia luterana. E eu adotei esse nome, né, Theologia Crucis, levando em consideração a tradição cristã,
que a minha intenção nessa página, na Teologia Crucis, e no blog, né, Justos e Pecadores, que está ligado à página, é divulgar a tradição cristã, a teologia histórica, numa linguagem mais atual para as pessoas, mas sem com isso perder aquilo que a tradição cristã traz. Quando você diz a tradição cristã, né, para a gente entender isso bem, você se refere à liturgia da igreja, né, a própria teologia ali que está por trás. Por exemplo, o Denício, ele divulga o dia em que nós comemoramos ou lembramos a memória, por exemplo, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, de São Francisco, e isso é algo que tem repercutido bem no Facebook, né? A gente vê muitos jovens, você é um rapaz jovem de 25 anos, né, que se interessa por essa tradição cristã, que não é só luterana ou católica, mas são 2000 anos de história, e você vem com essa linguagem jovem num blog. Blog é um site onde você coloca textos e vídeo, né? Onde nesse site, nesse blog Teologia Crucis, você tem resgatado isso até para esse público jovem no Facebook, né? Que coisa legal. Me diga assim, qual é o assunto que mais repercutiu ali? Qual é o tipo de artigo que você escreveu que deu uma boa repercussão? Olha, artigo do blog que mais repercutiu até hoje foi um artigo falando sobre o batismo como compreendido, né, na tradição da Igreja Luterana. E levando em consideração, né, essa questão histórica da página, a gente tenta expor para as pessoas comentários que teólogos, doutores da Igreja fizeram do texto bíblico no decorrer dos séculos, né? Então a gente não busca trabalhar a igreja somente hoje, mas sempre está resgatando aquilo que outros já disseram na história da igreja. Que legal. Por que você acha que o assunto batismo foi tão marcante? Será que as pessoas têm muitas dúvidas sobre o assunto? Olha, acredito que sim. Acredito que sim, pois é uma questão polêmica, né? É uma questão polêmica e contraditória na igreja cristã, há diferentes ensinos em torno do batismo, e eu acho que esse texto, acompanhado da imagem, né, de um pastor batizando uma criança, e as pessoas foram compartilhando, e foi um dos textos que mais teve acesso no blog. Que legal. Explica para nós, né, o porquê, por exemplo, batizar crianças, sem entrar talvez numa discussão entre igrejas, mas por que se batiza crianças, o que você coloca ali no seu blog, né? Olha, a questão do batismo infantil, né, como a gente chama, ela é uma questão polêmica, porque hoje muitas pessoas levam em consideração que a pessoa ela precisa crer para ser batizada, né? E o nosso ponto nesse artigo é diferente, pois o batismo não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz, né? E ele é feito para pecadores, né? O blog, o nome diz, né? Justos e pecadores. Então, o ser humano, como compreendido na teologia bíblica, ele é pecador por natureza. Um exemplo disso é que crianças, infelizmente, morrem, né? E nós batemos nessa tecla de que o batismo também é para elas. A criança não tem capacidade de crer, nós não somos capazes de dizer, de afirmar que elas não creem, né? Mas o batismo cria na criança a fé cristã. É verdade, né? O rei Davi no Salmo 51 diz, né? Eu tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então, realmente, o batismo é o meio pelo qual Deus, Espírito Santo, nos dá fé verdadeira, e a teologia chama isso de um mistério, né? Não temos como explicar a fé de uma criança, mas quando a gente tem filho, a gente vê que é possível a criança crer. Por quê? A minha filha, com 1 mês ou 2, ela sabia quem era o pai dela. Mesmo sem saber meu CPF, meu nome, ela sabia. Então, nós cremos que da mesma forma, por um mistério de Deus, né, a criança tem fé em Deus, né, e expressa de uma forma que só Deus consegue compreender. Né? Mas voltando ali, Tiago, Lutero da depressão, agora Lutero reflexivo, né? Você tem
uma grande atuação, pelo menos com os jovens de São Paulo, né? De jovens que vão buscar essa sua mensagem de equilíbrio, de evangelho, da boa nova em Jesus, né? E entram em contato com você. Compartilha para nós assim, essas histórias bonitas de pessoas que entram em contato buscando esse puro evangelho de Cristo. Quando eu comecei as páginas, a ideia não era nem ser tão pregação ou evangelização, era mais fazer brincadeiras, né? E com o tempo as pessoas, através das brincadeiras, queriam entender melhor o que a Bíblia realmente diz. Porque tem tantas pregações diferentes sobre o mesmo assunto, né? Então as pessoas ficam confusas. E aí eu tenho até tido hoje auxílio também de professores, de colegas, de pessoas que me ajudam a entender melhor as questões e tá sempre pesquisando para poder ajudar as pessoas que entram em contato. A minha opinião, posso estar errado, mas a minha opinião é que hoje talvez o principal problema que existe na igreja, no cristianismo brasileiro, é o legalismo. É um monte de regras, é regra para se vestir, é regra do que comer, é regra em quem votar, é regra para isso, para aquilo. Então, a maioria das pessoas me procuram querendo saber como é que elas podem ser cristãs de verdade. Porque muitas mensagens na internet falam como você tem que ser cristão de verdade e coloca a regra. E a mensagem que a gente posta lá, que a gente coloca lá, é que as pessoas são cristãs de verdade pela fé em Jesus Cristo. E aí as pessoas falam, poxa, e as obras? Como é que ficam as obras, né? E aí, que obras que eu tenho que fazer? Não pode ser só isso. Não é assim tão simples. Tem que ter mais regras, né? Tem que ter alguma coisa. E aí a gente fala, não, é pegadinha do malandro, né? O pessoal deve pensar assim, não, tem alguma coisa aí por trás. E a gente fala, não tem nada. É em Cristo mesmo. As boas obras são um fruto, uma reação natural à obra de Cristo que faz. É Cristo que faz com que a gente tenha interesse em fazer as boas obras. E mesmo assim, como nós ainda somos pecadores, nós nem sempre cumprimos com esse interesse. Às vezes nós falhamos, né? Às vezes nós também temos maus interesses por causa da nossa natureza pecaminosa. Então a gente sempre prega isso, o evangelho de que há perdão para todos os pecadores. Cristo veio por todo mundo, né? Então quem quiser só crer em Jesus. E até essa vontade e essa fé é um presente de Deus. Então, a gente faz essa pregação e as pessoas procuram falando, poxa, como é que eu faço então? Porque eu votei em X candidato nas últimas eleições e segundo a minha igreja, eu vou para o inferno por causa disso. Outras pessoas me procuram, eu uso tal roupa e segundo a igreja que eu vou para o inferno por causa disso. Eu ouço tal música, então eu não posso ir para o céu. E aí eu costumo falar, não é assim. Quem garante o céu para nós é Cristo. Não é... Pode ouvir heavy metal, então? Pode ouvir heavy metal, exatamente. Pode ouvir metal pesado. E é claro, quando Deus faz a obra em nós, ela se traduz no melhor para o próximo, né? Ela é vertical, é tudo de Deus, mas na horizontal a gente vai fazendo aquilo que a gente pode pelo próximo. Isso vai se traduzindo. E tem pessoas, por exemplo, um rapaz que ele estudava num colégio e nesse colégio estava tendo um momento complicado de polêmicas e os colegas dele se vestiram de roupa de menina para poder protestar. E aí na igreja dele usaram isso como exemplo, dizendo que esses rapazes iriam para o inferno por terem feito isso. E ele ficou em crise, ele falou assim, eu gosto dessas pessoas, eu não quero que elas vão para o inferno. Como é que eu faço? Quer dizer que elas vão para o inferno só por causa disso? Deus é tão mau ao ponto de mandar as pessoas para o inferno só porque elas usaram uma roupa diferente? E aí, a maioria das pessoas que me procuram pensa nisso, que, poxa, Deus é tão mau assim, Deus é tão bravo, está sempre irritado, está sempre carrancudo. E aí eu até lembro de um trecho de Lutero, que ele fala assim, eu odiava o Deus justo que pune pecadores, eu não amava o Deus justo que pune pecadores, porque Deus já dá a lei para mostrar que nós somos pecadores, pela lei a gente olha e fala, poxa, eu sou pecador. E aí pelo evangelho a gente ainda descobre que vai para o inferno, que não tem salvação, que não tem esperança. Então eu falei para ele, olha, eu não vou entrar na discussão do que é certo e do que é errado, o que acontece é que é o seguinte, tem céu para essas pessoas. Se elas creem em Cristo, tem céu para essas pessoas. Se você puder compartilhar Cristo para elas, elas vão para o céu. Elas não estão... ninguém pode fechar isso, ninguém pode julgar.
Deus é juiz, Deus é o juiz. E Deus mandou Cristo para julgá-los, para sofrer as consequências desse julgamento. Então, seus amigos podem ser salvos, sim, tem esperança para eles, sim. E existe, então, jovens ou pessoas, né, que buscam na internet, no Facebook, esse evangelho e acabam encontrando em páginas como a que vocês administram, né? Sim. Que trabalho bonito. Nós vamos para um rápido intervalo e depois continuaremos com os nossos amigos Tiago e Denício. Fique aí, nós já voltamos. Seguimos com os nossos amigos Tiago Surian e Denício Godoy, dois estudantes de teologia do Seminário Concórdia, que administram páginas nas redes sociais da internet com teor e conteúdo religioso cristão. Muito bem, Tiago e Denício, qual é a reação, por exemplo, de pessoas que estavam, né, você falou no bloco anterior, estavam lá oprimidas por uma série de regras religiosas e aí conhecem o puro evangelho? Vocês conseguem compartilhar com a gente uma história dessa, assim, de uma pessoa que foi liberta disso, né, que agora vive uma fé em Jesus, né, que está aliviada dessa carga tão grande? Você quer falar? Pode falar. Posso falar? Bom, tem diversos casos, né? Tem até um que você conheceu lá em São Paulo, né? De pessoas que têm isso. E tem um rapaz que eu estou conversando agora, acho que é o mais recente que eu posso trazer na memória, que ele estava também numa situação de muitas regras religiosas. E esses dias eu até fiz uma postagem no meu perfil pessoal e ele ficou bravo comigo. Ele falou assim, cara, como é que você fala isso sobre política, né? Não cabe aqui o que era. E ele ficou bravo. Aí eu falei assim, olha, rapaz, ser cristão é isso, a gente tem essa liberdade, eu quero o melhor nesse ponto. Você também quer o melhor. A gente não precisa concordar na maneira como esse melhor vai chegar, mas a gente não tem uma regra que determina como isso tem que ser o melhor. E depois ele conversou comigo, ele falou assim, poxa, isso abriu a minha cabeça muito, porque eu brigava com a minha família, eu era uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente por causa de política. E hoje não, hoje eu vejo que isso é um assunto secundário. Isso é um assunto secundário, as pessoas podem discordar de mim, que ninguém vai para o inferno por causa disso. Então, as pessoas, eu vejo esse impacto em algumas pessoas na mensagem cristã, né? Que nem diz Lutero, a palavra de Deus que faz, né? E claro que essa pessoa também, ele se tornou um membro de uma igreja luterana, não que é a necessidade de se tornar luterano, mas foi a história dele, acabou levando ele para isso, né? E ele está sendo bem acompanhado por um pastor, então todo o trabalho de Deus em cima dele, nós somos só uma pontinha desse trabalho, né? Mas é bom participar desse impacto que tem. Mesmo que seja bem pouquinho, mas é um impacto bom para que as pessoas olhem e vejam que existe esperança. De que não é para sair por aí mandando as pessoas para o inferno, pelo contrário, Jesus mandou a gente evangelizar, falar da salvação, não é ficar mandando as pessoas para o inferno. Certamente esse rapaz vai lembrar do contato que ele teve com você, né? Que história bonita, né? E o Denício também deve ter histórias bonitas, assim. Eu conheço uma lá de São Paulo, né? O rapaz da Lapa, o Carlos Leão, que ele adora as postagens que você coloca ali, né? Ele sente paixão pelo que você escreve, mas você teria mais alguma história assim para compartilhar com a gente da atuação do seu blog, do seu site? Sim, nada tão grandioso assim como a página do Tiago, né? Mas a gente sempre recebe mensagens lá na página de pessoas que querem tirar dúvidas sobre o que o luteranismo ensina sobre algum ponto, né? Da teologia. Sempre há pessoas que buscam a página por a página ter um lado mais tradicional ao expor a teologia histórica, né? Nós sempre temos pessoas que buscam, às vezes até com a má compreensão de que nós exigimos que a liturgia da igreja seja uma liturgia histórica, tradicional. E aí a gente tem esse papel, né, de esclarecer para essas pessoas que não é assim que funciona, porque senão acaba, igual o Tiago falou, excluindo pessoas por não concordarem, né? Então a gente ensina que a liturgia é um diáforo, né? Ou seja, é algo secundário, né? Não é
algo que esteja em primeiro plano, mas a gente expõe que por que a gente adota a liturgia histórica, o porquê que a gente acha que é uma maneira adequada de expor a Cristo os sacramentos da igreja, né? Isso, né? Antes de você prosseguir, o adiáforo na teologia, né, é algo assim que você não está na Bíblia como algo obrigatório para se cumprir, né? Você quer dizer que a liturgia tradicional nossa, latina, digamos assim, que a gente tem a tradição romana, né, nós protestantes, ela não tem que ser obrigatoriamente ser do jeito que é em algumas igrejas, né? A gente tem essa liberdade, né? Mas tem um trecho bonito no seu site, você escreve assim, e um rapaz lá em São Paulo, que é membro na Lapa, na Igreja da Lapa, ele trouxe isso, né? Ele compartilhou comigo. Você diz assim, quem quer uma vida confortável deve se afastar de Cristo. Explica para nós o que quer dizer exatamente isso. Quem quer uma vida confortável precisa se afastar de Cristo. É a cruz do cristão, né? Porque, se eu não me engano, C.S. Lewis tem uma frase que fala que se você quer uma religião que te deixa em paz, que te deixa confortável, ele não indica o cristianismo, né? Porque o cristianismo, ele traz pro cristão uma vida nova, né? O cristão tem uma nova vida, o cristão, ele de certa forma passa a ver o mundo, passa a ver a maneira de lidar com as pessoas de um modo diferente. O cristão, ele passa a servir ao próximo, né? Como disse o Tiago, na vertical, Deus já fez tudo. O próprio Cristo diz, está consumado, né? Mas nós temos o nosso trabalho com o próximo. E o cristianismo, ele não é essa religião, o Dietrich Bonhoeffer diria, da graça barata, né? De algo que você foi justificado e vai ficar por isso mesmo. Vou me confortar, vou sentar no sofá da minha casa, assistir jogo ou ficar só no meu conforto. Não. A fé cristã, ela te devolve para o mundo, né? Nesse sentido. Então, quando nós somos libertados por Cristo, né? Quando nos tornamos, então, cristãos, temos um grande desafio, né? Sim, é mais desafio. Ou menos igual assim, quem não quer sofrer não pode correr maratona. Por que as pessoas correm maratona? Porque é um desafio, porque no fim é algo gostoso também, né? Então, é bonita a sua reflexão lá, porque esse rapaz que me trouxe, né, o Carlos, ele até disse, olha, isso abriu meus olhos, porque eu achava que ir para a igreja era uma garantia de que eu não ia ficar doente, de que eu ia ser abençoado, e não é bem assim, né? Cristão fica doente, cristão tem desemprego, né? E além disso, o cristão carrega uma cruz, porque ele ele vai procurar ser honesto, ele vai procurar amar as pessoas, e nem sempre essa atitude vai trazer conforto. Às vezes vai trazer até certo desconforto, né? Eu acho que o Tiago passa um pouco por isso, né? Por ter uma atitude equilibrada em diversas relações e visões políticas, por exemplo, você deve ter acusações de todos os lados, né? Quem talvez é de uma outra tendência fala, você está traindo o movimento, e quem é da outra diz, vai para o inferno. Como que é para vocês dois, né? Você disse ali da liturgia, de ser moderado também, né? Sim. Alguns vão dizer, não, para adorar a Deus é só na liturgia. Outros vão dizer, não, isso é coisa de velho do passado. Você tem uma posição moderada. Como que é ser esse cristão equilibrado, moderado no mundo de hoje, que é tão fundamentalista em todos os lados, né? Queria que vocês especialmente dissessem isso para quem está assistindo a gente hoje, para não cair nesse lado do fundamentalismo, seja religioso, político, né? Então digam para nós como que é carregar essa cruz e ser atacado de tudo que é lado, e manter a serenidade e o equilíbrio. A gente, é claro que quem está equilibrado sempre cai, né? A gente sempre cai às vezes também, sempre cai às vezes meio contraditório, mas enfim. A gente sempre cai para um lado ou para o outro, de vez em quando, porque é inevitável, você acaba tendo uma situação, você toma um lado, pronto. Mas
como Lutero fala no Catecismo Maior, o batismo é diário, a conversão é diária. Então é sempre bom ter autocrítica, porque a gente olha e fala, não, eu sou pecador, então eu preciso melhorar. A gente sempre tem que olhar para isso falando, não, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E em serviço do próximo e também de nós mesmos, né? Sempre beneficiar as pessoas e também se beneficiar, se preservar, se proteger e se melhorar. Porque assim você pode dar um bom testemunho num mundo cheio de maus testemunhos. Hoje em dia, no mundo inteiro, a maldade está muito grande. A gente vê muitos exemplos de maldade na televisão. Eu mesmo parei de assistir o jornal em casa. Eu não consigo mais assistir jornal na televisão aberta. Mas lá em casa eu não consigo assistir. Eu prefiro na internet. Não quer dizer que não pode assistir o jornal. Claro que pode. É que eu me fico incomodado com isso. Eu fico incomodado. Eu prefiro ter uns sites meus de confiança, onde eu pego a informação e eu sei que a análise deles não vai me incomodar tanto. E também, às vezes, alguns discursos religiosos, algumas personalidades famosas religiosas que são muito famosas por aí, e eu prefiro evitar, porque incomoda. Por mais que tem muita gente que tem... o Denis, por exemplo, é um cara que consegue lidar com o contraditório muito melhor do que eu. Ele consegue ver coisas que contradizem o que ele acredita sem se sentir tão impactado por isso, né? Eu já não tenho tanta facilidade. Então, porque eu acho que assim, o importante é o objetivo, de que a gente não faça mal para as pessoas, nunca. Se elas pensam diferente da gente, seja na religião, na política, o que for, por mais que a gente discorde delas, não cabe a nós pagar o mal com o mal, mas sempre com o bem. E talvez elas não estejam fazendo o mal do jeito que a gente pensa, talvez elas estejam fazendo até uma coisa boa dentro do contexto delas. Então, para que a gente não julgue precipitadamente as pessoas e tentar sempre, quando a gente vê alguma coisa ruim, tentar colocar o bem por cima, né? E assim a gente consegue poder ajudar essas pessoas, estar disponível, falar, eu estou aqui, vamos conversar, né? E as pessoas que são muito radicais, muito, às vezes até violentas nas posições delas, eu prefiro evitar essas pessoas, porque assim a gente consegue manter um pouquinho até de saúde mental, para não ficar passando mal, às vezes, porque às vezes até raivas, problemas de mentais mesmo, depressão acontece por causa da internet, né? E tem pessoas, teve até um caso tem casos aí esses dias que a gente vê na internet de suicídio, de pessoas que gravam vídeo no YouTube cheio de raiva e destilam raiva por causa da internet. Então a internet pode ser uma coisa muito boa para pregar o evangelho, mas pode também ser uma coisa muito ruim, para que a gente fique deprimido, para que a gente fique para baixo. Então, que a gente puder ter um conteúdo que seja bom para nós, às vezes não quer dizer que o conteúdo é ruim, ele pode ser bom, mas para nós pode não fazer bem. Sim. Se a gente puder evitar esse tipo de conteúdo... Se manter afastado. Exatamente, não é que a gente é melhor do que aquilo, a gente não é melhor do que aquilo, a gente é até um pecador quanto aqueles que a gente acha ruim, mas aquilo nos faz mal. Verdade. O fogo pode ser bom, o fogo serve para cozinhar, o fogo serve para fazer um churrasquinho no domingo, o fogo serve para um monte de coisa, mas põe a mão no fogo para você ver, vai queimar, vai fazer mal. Então eu acho que assim, a internet é uma coisa muito boa, mas o uso que a gente faz dela pode se tornar uma coisa ruim. Legal. Eu acho que o melhor equilíbrio que a gente pode ter faz bem, então vou fazer, vou continuar, vou ficar naquela página, vou seguir aquele cara. Faz mal, eu vou evitar. É claro que aquilo que faz bem às vezes faz mal, mas aí a gente releva, mas se aquilo faz só mal, é toda hora mal, então eu vou evitar, eu não vou ter contato com aquilo. E você citou o Denis como alguém que tem a capacidade de aceitar o contraditório, Denis, é isso mesmo? Você consegue... Diz o Tiago que sim, né? Mais do que eu, pelo menos. O Tiago fala assim porque eu costumo assistir alguns teólogos que ele particularmente não gosta, né? Para citar aqui ele é até polêmico, né? O Caio Fábio. Eu gosto de assistir os vídeos dele, mas sempre com aquela ideia do apóstolo Paulo, né? De filtrar e reter aquilo que é bom, né? Aí eu sempre vejo, sempre gosto de ver o que os teólogos católicos estão dizendo, o que está acontecendo no mundo ortodoxo, né, no mundo reformado, todas essas alas do cristianismo, né, eu gosto de analisar e estar por dentro do que está acontecendo. O Tiago é mais a questão política, né? No meu caso, é mais a questão eclesiástica, teológica. O Tiago não gosta muito do Tim Keller. Não, eu gosto dele. Mas às vezes eu discordo dele. É um teólogo norte-americano, Tim Keller, tá? Ele tem um ministério
destinado ao público ateu, gnóstico, público liberal, né? Autônomos em geral. Ele tem uma vertente dessa, então a gente até brinca, né? O Tim Keller é o meu, digamos, guru. Guru, né? O Thiago vai gostar de outros teólogos ali, mas é brincadeira. Não, eu gosto do Tim Keller, ele tem um trabalho fantástico, ele e outros, né, que fazem um trabalho muito bom. John Piper, por exemplo, que é um outro teólogo reformado, que coloca, dos pentecostais, tem até alguns que são mais liberais. O Caio Fábio, eu gosto de algumas coisas mais antigas dele e outros não. O próprio Ricardo Gondim, que é um pentecostal de uma linha mais liberal, que eu também aplico esse filtro, mas às vezes tem algumas colocações que são incômodas, né? E aí, por mais que eles sejam pessoas boas, eu prefiro evitar, né? Sim, não ter problema. Outro dia mesmo teve até um caso curioso, né? O Thiago bateu lá no meu apartamento. Aí eu estava assistindo uma palestra do Franklin Ferreira, né? Se eu não me engano, ele é batista, reformado. Aí falei com o Thiago, né? Thiago, estou assistindo aqui um cara que você é fã dele, né? Que era o Franklin. Aí o Thiago virou para mim, boa palestra para você aí, estou indo lá em casa. Quando foi depois, o Franklin citou um texto de Lutero, né? E eu copiei esse texto e postei lá no Facebook, né? O Thiago virou pra mim, que texto sensacional, posta lá na página. Que legal. Tinha sido citado pelo Franco. Mas que legal, é bom ver essa união de vocês dois, né? É difícil nós cristãos, ou pelo menos a maioria, a gente ter essa coragem de colocar a cara a tapa, né? Vocês estão se colocando ali no site, no Facebook, o que vocês escrevem, certamente vocês devem receber críticas ou puxões de orelha, mas vocês estão ali, continuam pregando o evangelho com coragem, com audácia. Como diz o Thiago, a gente erra, né? A gente é humano, a gente pode escorregar, mas acho que a coragem de vocês é abençoada por Deus, né? Para terminar, se nós temos ainda 2 minutos, eu queria que vocês dessem um incentivo ou dicas para pessoas que querem ter essa coragem, querem usar do seu Facebook, seu WhatsApp, fazer um site na internet, que hoje em dia é fácil, né? Para falar de Jesus, né? E estão lá com medo, com timidez, o que vão pensar de mim, né? Dê uma dica para essas pessoas, dê um incentivo para que mais cristãos tenham um trabalho como o de vocês. Bom, acredito que o medo sempre vai ter, nós também temos, né? De falar algo errado, de machucar alguma pessoa. E é um risco que a gente corre, né, na internet. Mas a gente acredita no potencial do cristão fazer um bom uso da internet. Tem aí hoje YouTube, né? Tem muitos YouTubers, agora vem surgindo, né, a onda do podcast, a gente está buscando trabalhar isso também no nosso blog, e eu acho que o cristão, ele pode fazer um bom uso disso tudo, né, deixar o medo de lado e se encontrar com o mundo onde o mundo está, né, evangelizar, ir de encontro com o mundo e pregar o evangelho. Que legal. Thiago? Eu diria, acho que minimamente 2 conselhos. Dê a cara a tapa e as críticas são muito mais amigas do que as bajulações. A gente aprende muito mais com as críticas. É claro que tem os haters que falam besteira, a gente haters ignora. É quem odeia, né? O pessoal que critica por criticar, não está fazendo nenhuma crítica construtiva, só quer a bagunça. Esses são os haters. Mas tem muita gente que se sente ofendida e vai lá e coloca isso pra gente. Isso é assim que a gente aprende, né, Denise? Com esse feedback, com esse retorno, as pessoas falando, não achei legal, não gostei. E aí explica o porquê, a gente olha e fala, poxa, tem sentido. Às vezes a gente olha e fala, não, isso é pessoal, não vou mexer com isso. Mas às vezes fala, tem sentido. E quando é bajulação, às vezes a gente ouve a bajulação e acaba inflando o ego, se tornando meio arrogante e imune a críticas. E aí a gente não cresce, né? Não evolui. Então é bom prestar mais atenção nas críticas e dar cara a tapa. A gente aprende muito com os tapas que a gente toma. É a melhor coisa. Muito bem, nós agradecemos, eu pessoalmente agradeço a vocês por terem aceitado o convite, que Deus abençoe os estudos, vocês estão deixando de estudar, de trabalhar, né? Uma vida de casado também,
para estar aqui com a gente. Que Deus dê muitas bênçãos nos estudos, na família, com as esposas Queria de cada dar um abraço, né? mandar um abraço para minha esposa. Por favor. Um abração, Camila. Denise também. Um abraço para Nayara, né? Deve estar trabalhando, mas depois ela vai assistir. Que bom, que coisa bonita, tá? Então, bênçãos de Deus, muito obrigado. Você, ao longo da transmissão, pode acompanhar os endereços de tudo que nós citamos na internet. Você, então, se não anotou o endereço do site do Denício, né, os 2 sites, vai aparecer no vídeo aí embaixo, e também da página no Facebook do Tiago. Então, acompanhem, sigam o trabalho desses 2 jovens teólogos, né? Curtam lá, deem o seu incentivo, sua crítica construtiva, que eles certamente agradecerão, e compartilhem esses instrumentos da internet com os seus conhecidos, que certamente você levará a palavra de Jesus, o amor de Cristo, a muitas pessoas pelo meio digital também. Fiquem todos com Deus. Nós seguimos no próximo bloco com um momento de reflexão e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para nós é um privilégio entrar na tua casa e podermos juntos orar e refletir na palavra de nosso Deus, trazendo força e conforto para as nossas vidas. No programa de hoje queremos falar sobre quão grande é a graça de nosso Deus. Em que não se sabe de cor qual caminho escolher. Nem sempre a vida é um mar de chocolate ou um piano ao pôr do sol. São momentos de incerteza, um barco procurando um porto sem farol. Expondo o corpo em campo aberto, esperando o dia, o sol. Pra saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Saber que existe alguém que não falha vem de Deus ao coração. É bom saber que Jesus tem nossa vida na palma da mão. Neste ponto o mar está adiante, está aberto, está bem perto, pronto pra navegar. O piano toca um som imenso, o coração já sabe o ponto a que vai chegar. Pra saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Queremos iniciar esse momento lendo o salmo previsto para este domingo, que é o Salmo 27.
O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. E agora, versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Olho pra dentro de mim e vejo quantas vezes eu errei, quantos dias esperando, tantos anos se passando, minha vida um castelo de areia. O caminho percorrido para chegar até aqui. Pense sobre tudo que passou e no que viveu, no que já sonhou. Se soubesse que ainda há tempo, o que você faria? E de hoje em diante vou buscar a paz que vem do teu amor. De hoje em diante vou buscar a paz que vem da tua. De hoje em diante vou buscar a paz que vem do teu amor. Vou buscar a paz que vem da tua luz. O texto do Salmo que foi lido há pouco, o Salmo 27, lembra o quão grande é a graça do nosso Deus, a sua misericórdia, e ao mesmo tempo a importância de estarmos sempre ligados a Ele com toda a confiança em toda e qualquer situação. E o texto deste domingo do Evangelho está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, que tem como título Os Trabalhadores da Plantação de Uvas. E essa leitura será feita na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus diz: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei
o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata a cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom com ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus aqui nesse texto do Evangelho está falando a respeito do reino dos céus. E quando falamos do reino dos céus, estamos falando da forma como Deus age em nós, e não o contrário, conforme é a minha vontade. Ou seja, Deus age com a sua graça, e é da sua vontade que todos sejam salvos, que todos participem do seu reino celestial, através, é claro, da fé em Jesus Cristo. Alguns já participam deste reino quando foram batizados desde pequenos, ou outros mais tarde. Ou seja, independente da idade em que eu venha a crer, a recompensa é a mesma. E que recompensa! Nada mais, nada menos do que a vida eterna. E é isso que importa. Já o que é normal da mente pecaminosa do ser humano é pensar em alguma recompensa. O normal é a famosa frase: aqui se faz, aqui se paga. O que eu fiz de bom e trabalho, é claro, eu mereço o meu salário, mereço a recompensa. Caso contrário, com certeza estarei entrando na justiça. Talvez alguns fiquem pensando: mas Jesus, eu já te sirvo há tantos anos na igreja, no trabalho, em casa. Puxa, e aquele meu irmão que sempre te rejeitou e agora antes da morte se converteu, ele vai ganhar a mesma coisa que eu? Sim, exatamente. O prêmio é único. Mas quem já faz parte do reino de Deus há mais tempo, precisa, na verdade, se sentir agradecido, honrado, privilegiado, por já saber antes de que esse prêmio já lhe pertence, para ele ficar bem tranquilo da salvação eterna. Porque, na verdade, vamos falar bem sinceramente, nem eu, nem você merecemos esse prêmio. Pelo contrário, somando os nossos pecados, e não são poucos, o que na verdade nós merecemos é a condenação. E é aí que nós vemos quão grande é essa graça de Deus, quão misericordioso é esse nosso Deus que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz e nos faz viver com mais alegria, com conforto, com consolo aqui nesse mundo, até o dia em que nós chegarmos na eternidade e então iremos desfrutar de todas as bênçãos que Ele já conquistou para nós. Nesse sentido, Deus é sim fiel e justo. Ele não foi injusto com aqueles empregados que começaram a trabalhar mais cedo, conforme ouvimos no Evangelho.
Ele acertou o valor, e exatamente isso foi o que ele pagou. Ou seja, Deus cumpre assim as suas promessas. E se ele fosse ser mesmo justo comigo, na verdade, pelos muitos pecados, o que eu merecia era a condenação. Assim nós podemos perceber como Deus é bom. A salvação não depende dos meus esforços, mas depende única e exclusivamente da graça de Deus, que enviou o seu único Filho Jesus Cristo para nos perdoar de todos os pecados e nos dar, por graça e de graça, a salvação eterna. Deus realmente é muito bom. E agora eu gostaria de convidar a todos, agradecidos a Deus, a nós juntarmos as nossas mãos e abrirmos o nosso coração diante dele e falarmos com ele em oração. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, graças te damos por esse teu amor, pela tua misericórdia, que se renovam a cada dia, a cada manhã. Nós te louvamos porque tu nos conquistaste aquilo que era impossível para nós, que é a salvação eterna. Queremos te pedir, ó Pai, continues nos preservando nesta verdadeira fé. Faça com que possamos dar um bom testemunho dos teus feitos em nossas vidas para as pessoas que estão em nossa volta. Também, ó Pai, te entregamos nas tuas mãos tudo aquilo que está no nosso coração. Momentos de tristeza, de angústia, momentos que está nos inquietando, que está perturbando o nosso sono, a nossa alma, seja também no nosso relacionamento com amigos ou familiares, ou no nosso trabalho. E assim te pedimos, ó Pai, por tu seres o Deus onisciente, tu já sabes de tudo isso que estamos sentindo. E ao mesmo tempo já estás indo à frente, preparando uma solução, uma providência, conforme tu prometeste. Continue a abençoar a cada um de nós e a cada um também que está nos assistindo nesse momento aqui através da Ubra TV, e que todas as nossas vidas seja uma vida de louvor, de serviço, de agradecimento por todos os teus feitos em nossas vidas. Isso te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo, o teu Filho, o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também, é claro, Deus se alegra muito com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os drops diários, às 8 horas da manhã, e aos sábados, 12h50. Aos domingos, sempre às 8 horas, esse nosso programa com duração de 1 hora, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá nós temos o Minuto Toque de Vida, todos os dias às 7 horas da manhã e às 6h40 da tarde. E se você quer receber as nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail no grupo de distribuição. Receba o nosso carinhoso abraço. Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau.